Você já ouviu falar do demônio Bafomé? Olá, família do terror. Aqui é o Pânico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O demônio Bafomé é uma síntese de vários conceitos mágico-místicos. Uma das imagens de mais forte presença do universo ocultista. Às vezes, de forma errada, interpretada como uma rápida representação do diabo católico. Pouca informação confiável existe a respeito desta enigmática figura. Aí vem as questões. O que de fato essa imagem significa e qual a sua origem? O processo inquisitorial movido contra os templários foi encerrado em 12 de setembro de 1314, quando a execução do grão-mestre da Ordem do Templo, Jacques de Molay, juntamente com outros 2 cavaleiros, todos queimados pelas chamas da Inquisição. No rol de acusações estavam a negação de Cristo, recusa de sacramentos, quebra de sigilo dos capítulos de enriquecimento, apostácia, além de práticas obscenas e sodomia. O conjunto das acusações montaria um quadro claro do que foi denominado a desvirtuação dos princípios do cristianismo, os quais teriam sido substituídos por uma heterodoxia doutrinária de procedência oriental, sobremodo islâmica. No entanto, dentre as inúmeras acusações movidas contra os templários, uma ganharia especial notoriedade, pois indicava adoração a um tipo de ídolo, algo diabólico, entendido como um símbolo místico utilizado pelos acusados em seus supostos nefastos rituais. Na época das acusações, costumavam-se dizer que em cerimônias secretas os templários veneravam um desconhecido demônio, que aparecia sob a forma de um gato, um crânio ou uma cabeça com 3 rostos. Na acusação, embora seja feita a menção e adoração de uma cabeça, um crânio, ou de um ídolo com 3 faces, nada é mencionado, especialmente sobre a denominação de Bafomé. De onde então teria surgido o termo? Não se sabe com precisão onde surgiu o termo Bafomé. Uma das possíveis origens, entretanto, é atribuída à pesquisa do arqueólogo austríaco Barão Joseph von Hammer, sugerindo que a expressão viria da união de 2 vocábulos gregos, baf e mentes, significando batismo de sabedoria. A partir dessa conjectura, von Hammer especulava a respeito da possibilidade da existência de rituais de iniciação, onde haveria admissão, seja aos mistérios, seja aos segredos cultuados pela Ordem do Templo. Um traço bem marcante de todas as figuras era a forte presença de caracteres de homem e mulher. Desta descrição aparece outra referência que muito diz sobre o mistério que cerca o nome Bafomé. Ela aponta para a imagem de um homem velho. O homem seria adorado pelos templários. Este homem velho possuía as mesmas características de Priapus, contudo a mesma imagem, por vez aparecendo com armas cruzadas sobre o peito, sugere proximidade com o deus egípcio Osíris, havendo até quem afirme ser Osíris, o verdadeiro Bafomé dos templários. Seguindo a mesma lógica e pensando que o vocabulário Bafomé teria vindo da Grécia Antiga, existe a hipótese de que sua procedência esteja na conjunção das palavras baf e metros, algo como batismo da mãe. Por sua vez, a partir deste raciocínio surge uma outra posição,
poucas vezes mencionada nos estudos sobre Baphomet, a qual aponta ser Baph Emetros, uma corruptela de Bahemoth, um ser bíblico de origens hebreias. Esta teoria é importante, visto de Bahemoth ser citado como uma grande fêmea de hipopótamo que habitava as águas do rio Nilo, sendo uma representação da Grande Mãe, esposa do deus Sete. Considerando que a palavra Baphomet possuía raízes árabes, especula-se também que ela seja a expressão para pai do entendimento ou cabeça do conhecimento. Se vermos as acusações movidas pelos templários de que eles adoravam uma cabeça, veremos nesta hipótese algo a ser aceito. A figura de Baphomet se tornou uma das mais famosas referências para os ocultistas. De acordo com a descrição de Eliphas Levi, publicada pela primeira vez em 1854, a imagem de Baphomet, feita do seguinte modo: figura panteística e mágica do absoluto. O facho colocado entre os dois chifres representa a inteligência equilibrante do ternário. A cabeça de bode, cabeça sintética que reúne alguns caracteres do cão, do touro e do burro, representa a responsabilidade só da matéria e a inspiração nos corpos dos pecados corporais. As mãos são humanas para mostrar a santidade do trabalho. Fazem o sinal do esoterismo, em cima e embaixo, para recomendar o mistério aos iniciados, e mostram dois crescentes lunares, um branco que está em cima e outro preto que está embaixo, para explicar as relações do bem e do mal, da misericórdia e da justiça. A parte baixa do corpo está coberta, imagem dos mistérios da geração universal, expressa somente pelo símbolo caduceu. O ventre do bode é escamado e deve ser colorido em verde. O semicírculo que está em cima deve ser azul. As pernas que sobem até o peito devem ser diversas cores. O bode tem peito de mulher e, assim, só traz da humanidade os sinais da maternidade e do trabalho, isto é, os sinais redentores. Na sua fonte e embaixo do facho vemos o símbolo do microcosmo, ou pentagrama de ponta para cima, símbolo da inteligência humana, que colocando assim embaixo do facho faz da chama desta imagem da revelação divina. Devido à eficiência de sua ideação, Levi propositalmente faz com que acredite que exatamente essa forma de Baphomet era a presente na celebração dos antigos mistérios. Em uma parte do livro de Eliphas Levi está escrito: o bode que é representado no nosso frontíspice traz na frente o signo do pentagrama, com a ponte para cima, o que é suficiente para fazer dele um símbolo de luz. Faz com as mãos o sinal do ocultismo e mostra em cima a lua branca de Shezar e embaixo a lua preta de Gebura. Este sinal exprime o perfeito acordo de misericórdia com a justiça. Um dos seus braços é feminino e o outro masculino, como no Qumran, cujos atribuídos tivemos de reunir aos do nosso bode, pois que é o único e mesmo símbolo. O facho da inteligência que brilha entre seus chifres é a luz mágica do equilíbrio universal, e também a figura da alma elevada acima da matéria, como a chama está presa ao facho. A cabeça horrenda do animal exprime o horror do pecado, de que só a gente material, único responsável, deve para sempre sofrer a pena, porque a alma é impassível por sua própria natureza, e só chega a sofrer materializando-se. O caduceu, que está em lugar de órgão gerador, representa a vida eterna. O ventre coberto de escamas é a água.
o círculo que está em cima da atmosfera, as pernas que vêm depois são o emblema de volátil. Depois, a humanidade é representada pelos dois seios e os braços desta esfinge das ciências ocultas. Eis dissipadas as trevas do santuário infernal. Eis as esfinges dos terrores da Idade Média, adivinhada e precipitada do seu trono. O terrível Baphomet não é mais, como todos os ídolos monstruosos, enigmas da ciência antiga e dos seus sonhos, senão um hieróglifo inocente e até piedoso. Baphomet também apareceu para Aleister Crowley, que, se você ainda não sabe quem é, foi um dos maiores ocultistas da história. Um dia irei fazer um vídeo sobre ele aqui no canal. É o seguinte, Crowley usou este nome Naoto, que vinha a ser uma organização que ele era líder, dizendo a curto prazo. Durante 6 anos ele tentou descobrir sua exata grafia. Ele sabia apenas que deveria ser 8 letras. Uma das suas parceiras mágicas passou a ter visões, dizendo que um feiticeiro gostaria de falar com ele. Como Crowley insistiu em saber a identidade do feiticeiro, como o teste perguntou: se você possuía o conhecimento superior que declara, então diga-me, como escreve-se Baphomet? Como a amiga não sabia nada de hebraico ou grego, ele achou que seria um bom teste. A entidade respondeu que deveria haver um R no final. Crowley tinha 2 teorias. Uma delas de que seria uma variação do nome grego Baphometes, que significa batismo da sabedoria. A outra que seria uma corruptela do pai Mithras. A resposta batia com a segunda opção, cuja soma resulta em 729, o número que nunca antes aparecera nos cálculos cabalísticos da besta. Significava apenas o cubo de 9. Baphomet era o pai de Mithras, por isso que os templários deram este nome ao ídolo. Giomendes, que era um líder do russo-maçonaria, com mais de 200 anos de existência na época, define Baphomet como o deus astral. Segundo ele, todos os globos são imantados por um turbilhão astral, e este turbilhão astral seria Baphomet, pois ele inicia nos planos superiores e desce aos planos inferiores. O caminho para a reintegração seria libertar-se das cadeias do astral inferior. A figura sentada sobre um cubo representa as 4 virtudes emétricas, sendo o portador dos símbolos dos 4 elementos. A figura está com as pernas cruzadas, de modo que o casco direito está no lado esquerdo do globo, sobre a qual se apoia, e o casco esquerdo está do lado direito do mesmo globo, para representar o modo invertido, como não iniciado percebe o astral. E para você, quem é Baphomet? E qual dessas teorias se aplicam melhor sobre o assunto? Falem aqui nos comentários. Peço a vocês que avaliem o vídeo, se realmente gostarem, e que compartilhem nas redes sociais, porque deu bastante trabalho para produzir este vídeo. E assim seria muito bom se mais pessoas viessem a fazer parte da nossa família do terror. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.